Hoje eu vou matar a curiosidade de muita gente que me pergunta sobre quem é a voz do aplicativo Fale Melhor. Eu desenvolvi esse aplicativo já pensando que teria que ter uma voz muito poderosa. E essa voz é do Félix Ai, Calderaro, obrigado, imagina. que eu tenho muita alegria de ter como modelo e referencial, porque ele é um exemplo de quem soube construir a sua carreira e exercitar a comunicação para superar dificuldades, Puxa, limites. obrigado, obrigado. É uma aventura, né, que a gente vive. Com É, certeza, foi uma saga longa. quando o Félix veio fazer o trabalho comigo, ele era um pós-cirúrgico de Verdade. uma... Conta um pouquinho da tua cirurgia, Então, eu Félix. tinha uma condição ortodôntica chamada prognatismo, que Aham. é quando você tem a sua mandíbula maior do que a sua Projetada para maxila, frente projetada para também. fora, né? Então, em vez de você ter aquela mordida travada, que a gente chama que é a correta, eu tinha minha mandíbula maior, então isso causava tanto um desconforto maxilar, como também língua Alterações presa, alterações musculares musculares, exato. e especialmente uma característica é o sigmatismo, que é falar com a língua Com a língua projetada projetada. na forma de Exato. produzir os sons fricativos, os S's, os Z's É e verdade. tal. É verdade. E E foi uma coisa engraçada, porque você bem lembrou agora, que no primeiro momento eu lembro que quando eu sentei contigo, sentei com a Cida, eu não estava no primeiro momento nem pensando em falar profissionalmente. Eu estava reaprendendo a tomar água, reaprendendo a mastigar com a a boca alimentação. Eu estava voltando. inchado, É, estava muito alterado, então foi um trabalho bem longo mesmo, né? foi muito interessante porque depois que você, enfim, corrigiu o teu sigmatismo, já era o momento que você estava no jornalismo. Imagina, o ter história profissional é o seguinte, que você vai acompanhando toda a carreira dos clientes, o desenvolvimento, e é tão gratificante isso, olhar lá para trás o Félix, um menino, estudante de jornalismo Verdade. e querendo ser repórter de televisão. Você acha que trabalhar a tua comunicação te ajudou a ser quem você é hoje? Com certeza, Cida, porque eu costumo dizer que trabalhar a minha comunicação não foi importante para a minha carreira, foi importante para a minha vida. Eu digo que hoje eu poderia, de repente, abandonar qualquer tipo de trabalho que eu utilizasse a voz como recurso, como ferramenta de trabalho, que ainda assim a minha comunicação seria efetiva, presente e importante na minha vida todos os dias. Porque eu acho que trabalhar a comunicação não foi uma forma de descobrir um trabalho, uma profissão, foi uma forma de me conectar às pessoas, à vida. E isso mudou minha relação com o mundo. Até estava te falando um pouquinho antes, aqui agora, que o meu filho fez um ano agora, está com 1 ano e 15 dias. E quando a minha esposa engravidou, a minha primeira conexão com o meu filho foi através da voz, foi através É da tão lindo comunicação. isso. Eu dava bom dia para minha esposa pela manhã e talvez pela voz grave, os médicos diziam, Ela olha, a chegava, voz grave, cavernosa, costuma ter mais mais penetração no útero, mais vibração. vibração. Então, Aham. é uma A voz que ressonância o já f- mexe com... Exato, eles diziam, ó, o feto vai perceber. E aí foi uma coisa curiosa, porque a minha esposa sempre me acompanhava nas gravações que eu fazia, fosse em estúdio, televisão, eventos que eu apresento também, ela sempre ia comigo. E quando ela chegou ali pelo quinto, sexto mês de gravidez, ela teve que parar de ir. De tanto que ele se mexia. Porque ele chutava tanto a barriga dela que era uma coisa impressionante. E ela ficava incomodada, machucava, ela teve que parar de ir porque não aguentava mais. Então, quando eu percebi isso, já era um pensamento que eu tinha, de que o trabalho com a comunicação, de que trabalhar a voz, tinha me conectado mais ao mundo, às pessoas. Mas quando eu percebi que o primeiro contato, a primeira ligação forte que eu tive com meu filho foi pela minha voz, gente, isso é Isso é mágico. maravilhoso e isso dá bem a dimensão do que é ter voz, porque a voz transmite sentimento, transmite confiança, Sim. transmite absolutamente tudo, né? E uma voz, imagina, a voz de um pai que ainda o Bernardo nem conhecia, já estava fazendo parte da vida dele. Isso é sensacional. E a tua trajetória, Félix, é interessante porque você teve a oportunidade de começar na faculdade, sendo repórter na Universidade Sim. Federal. Além do baixo custo, a Casa do Estudante Universitário oferece aos alunos experiência e formação para a vida. Depois você foi para a televisão e foi trabalhar com dublagem, ou seja, hoje você
é completo, ou seja, um profissional que tecnicamente você se superou muito, começando com um trabalho específico de dicção, trabalhando a comunicação profissional, apresentações em público. Você acha que uma pessoa que tem dificuldade para falar, ela deve se inspirar em quem já fala bem? Ou ela deve dizer, não, já nasceu assim, foi fácil, nem... Não. Eu ouço muito essa pergunta. É dom. Você já nasceu assim? É. É um dom. Nossa, você deve falar assim desde pequeno. E aí eu conto um pouco dessa trajetória para as pessoas. Você veja, são aí 12 anos, Cida. Parece que não, mas eu te conheço já tem 12 anos. Eu comecei na Universidade Federal fazendo aqueles trabalhos. E aí quando eu olho para trás, aqueles trabalhos ainda como estagiário, passei por todas essas etapas. E quando eu olho para trás, e aí eu ouço essa pergunta, a pessoa pergunta para mim assim, puxa, mas é dom? Eu digo para ela assim, é vontade. Você quer falar bem? Ah, isso é maravilhoso. Porque era isso que eu pensava. Eu queria falar bem, eu queria me conectar de uma outra forma. Eu sabia que eu tinha algumas questões ali, até fisiológicas mesmo, não era apenas um trabalho de não era não falar bem fonoaudiologia. psicologicamente, Isso, não, eu tinha que resolver outras questões, tive que fazer uma cirurgia, resolver o meu problema do prognatismo, mas eu tinha um objetivo muito claro. Eu queria muito falar bem. E é isso que eu digo para as pessoas, você quer? Você pode. A voz, ela é a projeção da própria personalidade. É através dela que as pessoas percebem se você é dedicado, persuasivo, interessante, divertido ou não. Nós gostaríamos de, neste momento, agradecer à Gazeta do Povo e aos patrocinadores, padrinhos sociais, escolas investidoras e apoiadores do projeto que contribuem para que transformações efetivas como estas aconteçam nas salas de aula. Você sabe que quando eu resolvi fazer o meu aplicativo, surgiu de uma forma muito, talvez assim, ousada minha, porque eu falei, não, eu quero dar para os meus repórteres um equipamento, um material, uma ferramenta que eu não preciso estar junto para eles treinarem. Eu tenho a minha filosofia que eu tenho que estar onde você estiver, ou seja, meu material tem que chegar lá. E essa foi uma ideia antiga que foi se concretizando. Eu digo que foi uma coisa assim meio ousada, porque quando eu vi, meu Deus, eu estava fazendo um aplicativo que eu nem imaginei que eu teria condições de fazer. Mas numa primeira versão dele, ele era só os exercícios que estavam ali no aplicativo. Na segunda versão, eu falei, não, tem que ter um modelo, porque o modelo ativa neurônio espelho, que vai fazer com que o outro busque se aproximar daquilo. E no aplicativo, já a pessoa chega e já começa a fazer lá o Padre Pedro prega pregos. E aí eu falei, gente. Olha, o Félix é a pessoa ideal para fazer isso, porque em todas as etapas de treinamento ele sempre foi muito determinado em querer melhorar muito a forma de falar. E isso, Félix, é uma crença que eu tenho e vocês me estimulam muito a ter isso. O quanto que falar melhor é treinamento e é perseverança, é dedicação e quem fala melhor, o quanto que traz autoridade para a forma de falar e de agir, porque todo mundo ouve com mais vontade quem fala bem. Eu não sei nem se você lembra disso, que quando eu sentei com você a primeira vez e você fez toda a minha avaliação global, né, da minha comunicação, você na época me recomendou, olha, eu acho que seria interessante a gente fazer um trabalho intensivo, por que você não vem uma vez por semana? E eu te perguntei assim, só uma? e isso para mim foi muito marcante, porque eu lembro de uma fábula que fala daqueles dois menininhos que estavam brincando no gelo, um deles caiu e o outro bateu no gelo até que ele quebrou o gelo e tirou. E aí depois os bombeiros chegam e ninguém entendia como uma criança tão frágil, tão sensível, tinha conseguido quebrar aquele gelo. E aí um senhorzinho do lado, ele falou assim, eu sei por que ele conseguiu, porque não tinha ninguém aqui para dizer que ele não ia conseguir, por isso ele conseguiu. Eu me sinto esse menininho, eu me senti esse menininho em vários momentos dessa trajetória, porque lá atrás eu era esse cara que admirava quem falava bem, admirava quem se comunicava bem. E eu olhava para aquilo e pensava assim, puxa, um dia eu preciso ser assim. E eu fui aquele menininho porque eu me recusava a acreditar que eu não ia conseguir. Que estava distante Que estava de você. distante. Eu dizia, não, se ele consegue, eu vou conseguir também. E aí, quando você me passava um exercício, quando você me chamava para uma consulta uma vez na semana, minha vontade era fazer 3 consultas na semana. Você me passava um exercício e dizia, traga feito na próxima consulta, eu chegava em casa, eu já fazia naquele mesmo dia
todos os exercícios que você tinha feito, porque a minha vontade era muito grande. Eu queria chegar lá, eu queria falar daquele jeito, eu queria me comunicar e me expressar daquela forma. Eu queria que as pessoas me vissem me comunicar daquela forma. E aí, claro que cada um vai ter os seus objetivos, né? Mas o meu, como jornalista, eu pensava, quanto melhor eu me comunicar, e eu tinha uma intenção muito boa de levar mensagens positivas para as pessoas, então eu dizia, quanto melhor eu me comunicar, mais compreendido eu vou ser. E é isso mesmo. E mais eu vou conseguir transmitir a verdade que tem no meu coração, as coisas que eu quero passar para as pessoas de bom, de conhecimento, para agregar, sem barreira, sabe? E isso foi muito marcante para mim, assim. E aí, quando você me chamou para fazer o aplicativo especificamente disso, eu lembro que eu fiquei muito feliz, claro, mas ao mesmo tempo muito apreensivo, porque eu pensava assim, gente... Muita responsabilidade. Quem sou eu na fila do pão? Félix. Mas é verdade, eu pensava, quem sou eu na fila do pão? Porque foi uma transição que eu me dediquei tanto que eu não estava parando para olhar mais se eu era bom em relação a Cida, em relação àquele apresentador que eu via. Não, era o meu bom. Eu não estava perseguindo o bom para ser igual, sei lá, o Cid Moreira, o William Bonner, não. O teu melhor. Eu estava perseguindo o meu melhor. Então, quando você me chamou, foi um susto, porque eu não estava olhando para o lado, eu não estava numa corrida com ninguém. Então eu me assustei porque eu não tinha percebido que talvez eu já tivesse alcançado um patamar interessante, eu já tinha conseguido conquistar. Ser referencial para outras pessoas. Eu não tinha essa ideia. Eu pensei assim, gente, será, né? E aquilo para mim foi muito chocante, assim, mas eu acho que foi isso. Eu acho que a prática veio da vontade e a minha vontade vinha de um sonho maior, de uma vontade maior, que era essa vontade de me conectar, de transmitir, de encantar de alguma forma, né? Eu acho que a gente tem que ter essa motivação. E saber que a comunicação é um conjunto de muitos fatores que precisam ser desenvolvidos, analisados, para se chegar num melhor. Não é o máximo, nós estamos sempre nos desenvolvendo, mas esse é o momento em que você está plenamente fazendo coisas maravilhosas, atingiu, digamos, o teu ápice, mas a gente sabe que daqui a pouco vem outras coisas e a comunicação sempre vai ser um diferencial na tua vida. Você sabe até isso que você falou da coisa dos novos desafios, né? Eu participo de muitos eventos como mestre de cerimônias, então eu tenho a oportunidade de conhecer muitos speakers, muita gente que trabalha falando o dia inteiro. E aí o cara pode ser um advogado, pode ser um biólogo, pode ser um engenheiro, ele vai para um evento técnico-científico, ele precisa expor a ideia dele para 500 pessoas, para 1000 pessoas, e ele tem que ir muito bem, ele tem que falar muito bem daquilo. E uma coisa que eu sempre converso quando as pessoas vêm me perguntar sobre comunicação, sobre técnica, sobre trabalhar isso... Como falar bem? Eu digo para eles assim, vocês não fazem ideia de como o seu conteúdo vai fluir melhor se você se comunicar bem. Porque quando você tira esse receio, quando você tira essa barreira e se preocupa somente com aquilo que você quer transmitir... Você entra numa outra pista. Você entra numa outra vibração, você entra numa outra ideia, você vai trabalhar e expor as suas ideias de uma forma diferente, mais eficiente, mais clara. Você vai se concentrar no que tem que se concentrar, vai se concentrar naquilo que é o conteúdo. Você vai gastar energia somente com o que precisa. E eu agora tive recente essa coisa do desafio constante. Fui convidado para fazer um evento inteiro em inglês. Eu nunca tinha feito. Já tinha feito falando termos, eu falo inglês. Mas é diferente você falar inglês e você ir apresentar uma cerimônia em inglês para 2000 pessoas. Aposto que arrasou, foi muito bem. Cida, eu fiquei mais uma vez surpreso comigo mesmo. Eu fiz um trabalho muito intenso. De preparação. E aí entra isso. É uma coisa que é constante. Quem trabalha com voz, e aí eu preciso dizer isso, nunca para, nunca para. Você tem que estar, é uma rotina minha, tem que se fazer dedicar, aquecimento vocal, aquecimento articulatório, desaquecimento vocal, todos os dias, antes e depois dos eventos. Eu brinco com meus amigos assim, quando eu chego, se eu saio para ir tomar um café e conversar com amigos numa mesa, eu fiz aquecimento antes de chegar para essa conversa. Porque eu vou estar numa roda com 6 pessoas e no dia seguinte eu tenho um congresso com 2000 pessoas para atender, eu sou um profissional da voz, eu preciso trabalhar. Então esse trabalho, ele é constante, ele não para. De repente eu pego um desafio, eu preciso fazer um evento em inglês, eu tive que fazer uma série de exercícios, passar por uma série de técnicas que nós trabalhamos juntos para me preparar para esse momento. Nossa, quer dizer, 12 anos. E saber que foi lá e deu conta. E fiz, exato. E se sentiu feliz? Demais, demais, porque eu senti a mesma coisa que eu falei, o exemplo do engenheiro, do advogado, do biólogo. Não precisando me preocupar com a ferramenta,
Porque você já tinha se preparado? Porque a preparação estava feita. Tua canalização vai para aquilo que Eu só me preocupei em me comunicar bem em inglês com as pessoas, mesmo nunca tendo feito uma cerimônia inteiramente em Parabéns, inglês. Félix, fico muito orgulhosa. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso. Você sabe que essa história de preparação é uma coisa que ainda muita gente não tem ideia. Como é que é? Como eu posso preparar minha voz? De que forma que isso pode também ser útil? Um cliente meu essa semana me contou muito chateado que a chefe dele perdeu a voz e eles estavam numa reunião e ele resolveu ensiná-la a fazer um exercício de voz. Ele foi ajudá-la mesmo, falou, ó, faz aí um rrr e tal. Ela ficou furiosa, falou, você está brincando comigo? Você está brincando? Imagina! E aí, ainda por cima, ridicularizou. Até a descrença, falou a pessoa assim, não acha que olha é. só, eu perdi minha voz e ele me manda fazer um negócio desse. Quer dizer, é uma área muito desconhecida para a maioria das pessoas e é normal. Eu falei, não se preocupe, vai chegar um dia que ela vai dar de cara com um vídeo que fale sobre como melhorar a voz e ela vai dizer, meu Deus, eu podia ter melhorado. E eu fico muito feliz de você estar se desenvolvendo bem e de ser um exemplo. Você sabe que o aplicativo também, surpreendentemente, porque o objetivo era usá-lo dentro de casa, ou seja, ali com o meu trabalho na TV, milhares de pessoas já baixaram esse aplicativo e estão treinando a dicção. Me deixa muito contente porque mostra que é um desejo de progredir, desejo de ir para frente. Aliás, tem um cliente meu que é um repórter, ele falou, Cida, fala pro Félix que eu agora já posso fazer velocidade 4. Já pode fazer velocidade 4. Ou seja, que é a mais rápida de todas. Vamos ver, vamos fazer uma competição Não, disso. e é engraçado, né, que você estava me falando que o pessoal pensa que a gente acelerou a edição, né, para fazer. Não, gente, aquilo ali, olha, eu fui para um estúdio e a gente gravou realmente naquela velocidade, daquele jeito. Vamos mostrar esse vídeo. A Cida monitorando, inclusive. Vamos mostrar esse vídeo? Vamos mostrar. Ah, que ótimo. Para tracrar, para tracrar, para tracrar. Pretrecré, pretrecré, pretrecré. Pritricri, pritricri, pritricri. Protrocró, protrocró, protrocró. Prutrucru, prutrucru, prutrucru. Vamos fazer mais rápido ainda, quero ver. Para tracrar, para tracrar, para tracrar. Pretrecré, pretrecré, pretrecré. Pritricri, pritricri, pritricri. Protrocró, protrocró, protrocró. Prutrucru, prutrucru, prutrucru. A Cida, inclusive, monitorava, porque a gente fazia uma velocidade mais lenta, um pouquinho mais rápido, para ter ali os níveis de dificuldade. E a Cida ainda dizia, não, acho que ainda não foi rápido o suficiente. Mais uma vez. Acho que agora deu uma tropeçadinha. Acho que agora deu uma Cida tropeçada, chata. Félix, faça de novo. Mas não, foi muito gostoso, foi uma experiência gostoso. maravilhosa. Espero, estou fazendo um novo aplicativo que é para trabalhar clareza na organização de ideias. E também espero tê-lo como meu referencial, porque é sempre muito bom trabalhar com você. Vamos lá, gravar na velocidade 5 dessa vez agora. Com certeza. Félix, obrigada. Obrigado, Sidoca. Eu que te agradeço aí por estar aqui participando, sim, mas obrigado pela trajetória, pelo treinamento. Estamos sempre juntos. Tem sido e ainda é importante todos os dias. E quero te acompanhar sempre. Que ótimo, que obrigado. Obrigadão.